Hoje vamos conversar sobre um tema que é símbolo de luta, prevenção e muito cuidado. Outubro é o mês em que o mundo se veste de rosa para lembrar algo fundamental, a saúde da mulher. Nós precisamos estar no centro das políticas públicas esse assunto. E o acesso, o acolhimento, prevenção, políticas públicas que garantam dignidade em todas as fases da vida da mulher. E para esse papo, tem uma surpresa hoje. Eu tenho a honra de receber duas mulheres vereadoras que acompanham esse debate em seus municípios. Nossa primeira convidada é Flávia, que eu chamo de Flavinha, sou responsável por ter trazido Flávia eu lá no Acre e fui uma das responsáveis por trazer Flávia para o Partido Verde. Sou super honrada com isso. Flávia é vereadora em Recife, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. Inclusive, a gente acompanha ela nas redes sociais com as meninas dela, fico maravilhada, né? A experiência, ela traz um olhar profundo sobre a saúde da mulher e o cuidado como que o cuidado da mulher e a infância estão diretamente conectados. Seja bem-vinda, Flávia, esse espaço é nosso. Obrigada, Shirley. Primeiro dizer que não é que você foi uma das grandes responsáveis, eu diria que você foi a responsável por hoje nós termos o mandato de vereadora na cidade do Recife, uma das grandes incentivadoras do nosso mandato. Então, deixo aqui publicamente minha gratidão, que eu já fiz diversas vezes no bastidor. Sou Flávia Nadege, vereadora de Recife, médica de formação, estou como vereadora, mas hoje muito honrada em participar de um podcast que vai falar sobre a saúde da mulher, num mês extremamente importante, especial, que é o Outubro Rosa. Sou médica radiologista, especialista em câncer de mama. Então, aqui é minha área. Tenho 2 filhas, sou mãe. Então, por isso, todo esse meu interesse e preocupação com a infância, com a mulher, com a saúde, espero contribuir. Vai ser uma conversa muito bacana. Perfeito. Bom, e ao lado da Flávia, eu tenho a honra de receber a professora Bia, vereadora em Garapuava, no Paraná, com mais de 30 anos dedicado à educação e uma atuação forte na fiscalização das unidades básicas de saúde. Ela tem sido uma voz firme na busca por melhorias no atendimento e condições dignas de saúde pública. Uma médica e uma professora. Vocês já perceberam que o nosso podcast é sempre assim, buscando esses contrapontos e os que nos levam a um objetivo comum. Então, seja bem-vinda, Bia. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigada, Shirley. Obrigada por estar hoje, fazer esse convite para nós hoje, aqui ao lado de mulheres, Flávia, tão atuantes nos seus estados, nos seus municípios. Quero dizer da importância de nós, mulheres, assumirmos esse desafio, porque as mulheres hoje, elas acham que a política é ainda, a própria mulher acha que a política é um lugar para o homem, e nós temos que acreditar em nós e incentivar muito mais mulheres para estar ocupando lugares de representatividade de outras mulheres. Sou professora de formação, me aposentei em 2018 e fui desafiada a entrar na política, e hoje estou encantada com a política, com os trabalhos que nós mulheres podemos desenvolver, e acredito cada vez mais que a mulher na política faz a diferença. Com toda certeza. E nós temos a Flávia no primeiro mandato, você já está no segundo mandato? Segundo mandato, eu era do partido do MDB, mas com incentivo e apoio do deputado Liel Machado, hoje estou no Partido Verde, o qual me identifico muito com o Partido Verde, porque as pautas são muito interessantes e são pautas que não tem rejeição. Aonde você leva as pautas do Partido Verde, você é bem recebido. Isso. A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais também sobre a Procuradoria da Mulher, que Bia implantou lá em Garapuava, que é o sonho nosso de ter as procuradorias das mulheres em todos os municípios, né, nas câmaras municipais. Mas antes de entrar diretamente na nossa conversa, eu quero destacar uma coisa. Quando falamos de saúde da mulher,
não estamos falando apenas das consultas médicas ou dos exames, né? Estamos falando de uma pauta que atravessa a vida das mulheres, desde a primeira infância, juventude, maternidade até a maturidade, né? E é justamente nesse ponto que as trajetórias de vocês duas se encontram. Cada uma com a sua experiência trouxe para a política a preocupação de cuidar das pessoas, de pensar em como as políticas públicas podem ser um braço de apoio real na vida das mulheres. Por isso eu queria começar ouvindo vocês, né? Cada uma com a sua história, com a sua trajetória, que são diferentes, a gente sabe, por conta de que o nosso Brasil é cheio de Brasis dentro dele mesmo, né? Nós estamos lá de Pernambuco ao Paraná, né? Nordeste, Sul, eu aqui do Norte, né? Que eu sou lá do meu Acre, maravilhoso. Então, a gente estava falando aqui no começo até do clima, né? Você vem do frio, eu do calor intenso, Flávia do calor intenso, então são muitas diferenças. Então, a vontade de transformar a vida das pessoas nos une, né? Do norte ao sul do país, perpassando pelo Nordeste. Então, como foi esse primeiro passo de acreditar que a política era o caminho para colocar essa vontade em prática, né? Através da política. Vamos começar ouvindo Flávia. Pessoal, no momento eu vou chamar Flávia, depois eu vou chamar a Flavinha, porque eu já tenho intimidade. E a gente vai criando vínculo mesmo, né? Eu acho que, Bia, essa talvez seja a grande diferença da participação feminina em qualquer espaço que a gente se dispõe a ocupar. A gente não consegue fazer as coisas de forma meramente burocrática. A gente acaba levando afeto, afeição, amizade e, de repente, se torna uma grande ciranda, onde nós nos damos as mãos. Não sei se você sabe o que é uma ciranda, talvez... É uma linguagem nordestina. Mas a Bia sabe, não sei regional, mas sabe, né? Diversidade é muito importante. Mas então a gente, eu acho que a mulher traz a diferença para os espaços que ela ocupa quando ela coloca sentimento, coloca afeto, coloca verdade naquilo que ela faz. E eu costumo dizer que nós mulheres, eu não consigo imaginar nenhum cenário, Shirley, que a mulher ocupe que seja mais fácil do que o espaço ocupado por um homem. Seja mulher médica, seja política, mas seja no jornalismo, seja no entretenimento, é sempre mais difícil ser mulher. Então, eu acho que a gente já larga um pouco atrás e a gente precisa correr. E essa corrida muitas vezes é injusta. A corrida muitas vezes não está ao nosso favor. E é por isso que a gente precisa estar aqui, sendo incentivo, sendo apoio para novas lideranças femininas que queiram iniciar na vida pública, na vida política, na vida partidária, na política partidária, porque eu acho que política a gente faz sempre, a gente faz todos os dias, mas é preciso que a gente incentive as mulheres a militar na política. E essa sua formação de médica ajudou na política, te ajudou a pensar nessa saúde da mulher, nessa coisa? Sem dúvida alguma, a gente vive um sistema único de saúde que, apesar de ser o melhor sistema único do mundo, não é um sistema completo, mas ele é extremamente complexo também, cheio de desafios. Então a gente vive um SUS muito defasado. Então a gente tenta muitas vezes prestar o cuidado aos nossos pacientes e por vezes a gente não consegue atingir aquele objetivo final. E a gente eu sempre fui movida por desafios e meu desafio maior na vida foi cuidar das pessoas. Escolhi isso através da minha profissão, da medicina, só que chegou um momento que eu enxerguei que eu podia mais. Eu podia cuidar de mais pessoas e podia levar esse meu cuidado para espaços onde eu pudesse cuidar da coletividade. Surgiu o ímpeto por entrar na política, estou muito feliz, me sinto desafiada todos os dias, mas me sinto extremamente satisfeita, porque hoje a gente consegue, através de um mandato, cuidar de muito mais gente, e isso faz com que a gente fique feliz, sabendo que mais desafios virão, mas que a gente está aqui com coragem, com vontade, sempre sabendo que podemos contar com vozes experientes para poder atingir o objetivo final, que é cuidar da nossa gente, sobretudo o povo recifense, que por muitas vezes é tão sofrido. Com certeza, imagino o meu orgulho, né? Imagino o meu orgulho de ter trazido Flávia. E aí, Bia? Como foi esse primeiro passo de acreditar na política, que a política é o caminho
para colocar os seus ideais de professora, né, que formou tanta gente e aí te levou para a política? Me conta. Então, eu aos 18 anos, eu já comecei a atuar em sala de aula com crianças, com adolescentes. E assim, durante esse processo eu aprendi muito. Eu ensinei como professora, mas eu tive um aprendizado enorme. Eu fiquei 34 anos em escola pública. Sou professora da rede pública estadual. Lá no Paraná, nós temos um ensino bom, de qualidade. Mas assim, o que mais me fez pensar que era além dali da sala de aula? É mostrar para os jovens, para os adolescentes, que nós temos que ver além, sempre além. Eu sempre fui uma pessoa otimista, que por mais difícil que sejam as coisas, nós conseguimos quando a gente se une. E em sala de aula eu fui desafiada a ir para a política, porque eu trabalhei com crianças, adolescentes e com jovens e adultos. Eu fui diretora por 17 anos de uma escola, onde nós atendíamos crianças, adolescentes e também jovens e adultos, e aquilo tudo, todo o tempo que eu fiquei em escola, eu achei que depois eu tinha que continuar o meu caminho, mas talvez apresentando projetos, fazendo políticas públicas para atender aquela população tão sofrida, que muitas vezes tinham que desistir da escola porque a adolescente engravidava, tinha que cuidar do filho, enquanto o menino que engravidou muitas vezes ele continuava estudando, a menina que parava. Então, muitas mulheres passando por dificuldades desde adolescentes. E assim, não é justo isso. Nós, mulheres, nós temos que se colocar igual, em igualdade com os homens. Por quê? Porque se a mulher engravida vai ter que cuidar do filho, mas ela tem que continuar estudando. Porque ela não pode parar a vida por causa de uma criança. Por quê? Claro, a criança é de duas pessoas, é do pai e da mãe. Então, assim, eu sempre coloquei para eles que a responsabilidade hoje de ter um filho não é só da mãe. Então, a gente sempre buscou assim mostrar para as meninas de que o estudo, elas têm, primordial, é primeira coisa na vida delas, uma boa profissão, primeiro não ficar no limite de ser aquela pessoa que vai cuidar do lar. Hoje a gente vê muitas pessoas mais de idade contando que qual a sua profissão? Do lar. Do lar. Então hoje nós temos que ver as mulheres além disso. Sim. O lar é um lugar para o homem e para a mulher. Então essas coisas que a gente foi vendo durante todo esse processo fez com que a política, eu abrisse as portas a um ideal maior e chegar, a fazer propostas e trazer as mulheres, principalmente para a representatividade política dentro das câmaras de vereadores. Inclusive, a gente sabe de que eu fiz um estudo ali da questão municípios que as mulheres são prefeitas, as doenças que são causadas em mulheres, elas diminuem. O tratamento, a mulher tem um afeto, para tratar essas políticas. Então, os municípios que têm mulher na prefeitura diminuem esses casos de doenças que são doenças de mulheres. Então, é muito importante nós incentivarmos outras mulheres para ir para a política, para a vida pública. Eu vou até furar aqui um pouquinho o esquema, porque quando você fala cidades administradas por mulheres, nós vamos ter um podcast também gravado com a prefeita de uma cidade lá do teu estado, né? E ela já está no segundo mandato, então a gente vê. Olha só, gente, a Bia é vereadora em Guarapuava, tem 21 cadeiras à Câmara, 4 mulheres apenas. Olha só como nós estamos longe, né? Lá em Recife, que são 37 cadeiras, nós temos 7 mulheres, de 37. Então, a gente está muito distante e a gente faz um apelo, para que as mulheres votem em mulheres, porque hoje, eu costumo dizer nas minhas falas, viu, Bia e Flávia, que não existe, que só tem um tipo de mulher. São as mulheres que são fortes e as que não sabem que são fortes. E é essas que não sabem que são fortes, é elas que têm que ser chamada a atenção, para que ela vote em outras mulheres. Porque se nós tivéssemos mais mulheres na Câmara Federal, na Câmara Municipal, nas Assembleias Estaduais, com certeza a gente teria uma política
para mulheres bem melhor. E é isso que a gente gostaria de chamar a atenção das mulheres. Ano que vem, ano de eleição, pense na possibilidade de estar elegendo deputados estaduais, federais dos seus estados. Flávia, além de médica, você também é mãe e hoje ocupa um espaço de liderança como vereadora em Recife. Inclusive, preside a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. O que mais te moveu nessa decisão de sair do consultório para entrar no plenário e transformar o cuidado individual em políticas públicas coletivas, que você já fez o início aí na sua fala? Então, eu acho que as nossas experiências pessoais ao longo da nossa vida vão formando a nossa consciência social e o que é que a gente quer deixar para as futuras gerações, né? Eu não tenho nenhum pudor em falar de que o meu interesse maior pelas crianças vem principalmente por viver no meu dia a dia com duas filhas, Alice e Cecília, que em algum momento vão escutar esse podcast. Então, beijo, filhas. Uma menina de 6 anos, uma menina de 3 anos. E isso faz com que a gente olhe para alguns submundos paralelos que outras crianças vivem, né? Então, a vontade de querer fazer com que todas as crianças tenham as oportunidades que eu vou poder dar para Alice e para Cecília, por exemplo, faz com que isso me mova a buscar políticas públicas não só voltada para a saúde da mulher, porque é impossível você separar cuidado, mulher e criança, né? Mas sobretudo para as crianças. E em relação à frente parlamentar, que você citou em alguns momentos, da qual eu fui propositora do requerimento da ação e hoje sou presidente, hoje a gente enfrenta novos desafios, né? Em relação à infância, em relação à juventude. Então, a internet e a tecnologia nos trouxe coisas boas, mas trouxe também coisas que nos arregalam os olhos. Então, a gente precisa estar atento a esses novos desafios para entender como enfrentá-los. Não à toa, há pouco foi aí discutido na Câmara e no Congresso a PL que regulamenta as redes sociais, e a gente ganhou muito com a aprovação dessa PL e a responsabilização de grandes plataformas de mídias sociais, onde nossas crianças estavam completamente expostas. Então, Bia, você como professora, eu deixo aqui até registrado, viu, Shirley? Um dos momentos mais emblemáticos até agora da minha vida pública e médica foi quando eu atendi uma professora. Ela não me reconheceu, mas em todos nós tem um pouco dos professores por onde a gente passou. E aí eu percebi que a professora Miriam, na época, ela não tinha me reconhecido. Então, terminei todo o atendimento, terminei toda a conversa. Aí, quando ela finalizou, no final eu disse: professora, você não está me reconhecendo. Ela: eu não estava. Mas você é Flavinha, não é? Eu digo: sou. Ela se levantou e foi um momento muito emocionante, porque talvez para vocês, como professores, deve ser uma coisa incrível ver aquilo que vocês lutaram na prática, formando cidadãos que estão aí já no mercado de trabalho. Então é isso, a nossa luta é pela infância, é pela mulher, mas sempre com muita coragem e disposição de trazer para as pessoas mais vulneráveis aquilo que a gente acredita como política pública de boa qualidade. Sim, com certeza. Bom, a Bia possui uma trajetória marcada por mais de 30 anos dedicados ao Conselho Tutelar e depois à Câmara de Guarapuava. O que mais marcou nesse percurso e fez você sentir que a política seria uma extensão natural do seu compromisso com a comunidade? Então, quando eu aposentei em 2018, assim, eu não queria parar naquele momento e também queria fazer alguma coisa. Até fui buscar alguns trabalhos voluntários e tudo mais. Mas naquela época surgiu a oportunidade de atuar no Conselho Tutelar. E eu fui conselheira tutelar assim, alguns meses apenas, mas ali, esses 7 meses, foi um aprendizado ainda maior, e a necessidade da política também, porque os casos que eu atendi me fizeram também
pensar mais naquelas crianças que eu estava atendendo, nas dificuldades que as famílias tinham, os trabalhos que eu tinha que, de repente, fazer ali, retirar crianças da família, porque a mãe estava envolvida com droga, o pai não existia, a mãe nem sabia quem era o pai. Então, tudo isso também me fez pensar. Na política eu posso melhorar a vida dessas pessoas, então é para lá que eu vou. Fui convidada para, né, sair candidata, primeira vez que eu coloquei meu nome à disposição, já fui eleita, então não é por acaso que as coisas acontecem. E se eu cheguei até, né, o lugar, né, hoje estou vereadora, é porque algum propósito eu tenho para fazer dentro, né, pela vida dessas pessoas que precisam tanto de atenção, de atendimento. Talvez assim, muitos casos que a gente atende, né, porque eu sou uma vereadora que gosta muito de estar no corpo a corpo. Eu não consigo ficar muito em gabinete. Então eu tô sempre, até a gente tem um programinha lá, Bia nos Bairros. Então eu tô sempre visitando os bairros, conversando com as pessoas, e muitas dessas vezes eu não consigo resolver o problema dela de imediato. Mas só o fato da atenção, de ouvir, de sentar na casa daquela pessoa, de tomar um cafezinho com ela, isso já eu sei que vai mudar a vida dela pelo fato da atenção que eu tô dando. E para mim também é bom, porque eu saio melhor quando eu entro dentro de uma casa, eu aprendo muito. De ver o que está acontecendo ali. Às vezes, a própria conversa, você não tem informação, às vezes, para trabalhar um assunto X lá, mas o fato do diálogo que você vai criando junto com essas pessoas, muitas vezes você vai entendendo a realidade delas e dali vai surgindo ideias para você apresentar projetos, para você fazer alguma coisa por aquelas pessoas que vivem naquele local, as necessidades delas. Então, é muito bom você estar no corpo a corpo, visitando essas pessoas, levando levando a tua presença apenas para ouvi-las. Então, isso faz a diferença. E como eu digo, isso é coisa, né, não desmerecendo, mas é coisa de mulher. Atenção, o carinho, ouvir. Então, é muito gratificante para mim. Eu tô bem feliz, né, nesse segundo mandato meu. Eu trabalho também com a causa animal no meu município. Tem vários projetos que a gente já apresentou que deu certo, né? Então tá dando, eu tô vendo o que está acontecendo. E sempre que eu vejo os resultados, me incentivo mais a dar continuidade e pensar em melhorias aí para essa população que precisa do nosso trabalho. E quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nesse processo de se colocar como representante, o que foi fundamental para vocês permanecerem firmes com esse propósito? Você já citou as visitas, mas o que mais quais os maiores desafios que você acha que você já enfrentou no primeiro mandato, que continua enfrentando no segundo? Os desafios são diários, a gente sabe, mas tem alguns que são muito maiores. O maior desafio é ser mulher numa Câmara de Vereadores, que são 17 homens, 4 mulheres. Então esse é um desafio, é um dos maiores, mas a gente, assim, o que eu penso? Eu procuro me aproximar desses homens, para que eles entendam que eu não estou ali para tomar o lugar deles. Concorrer com eles. Eu estou ali para contribuir, eu estou ali para oferecer o que eu tenho como mulher e projetos que eu posso, né, muitas vezes apresentar junto com eles. Então, assim, hoje eu estou procuradora da mulher lá no Legislativo de Guarapuava. O Paraná hoje, dos 399 municípios, nós temos a Procuradoria da Mulher em mais de 200 municípios hoje. Então, assim, nós temos uma procuradora no estado que é bem ativa, que ela faz com que os municípios aceitem esse desafio de ter a procuradoria, porque a procuradoria, ela é apenas... não digo apenas, mas é um lugar onde as mulheres vão encontrar um apoio para encontrar assim, o que elas precisam de mais, que é o carinho, o acompanhamento, a rede de proteção. É até um lugar de desabafo, né? De denúncia, a procuradoria porque tudo. Nós, na verdade, nós não vamos... ação não é com a gente, mas nós vamos encaminhar essas mulheres para uma rede de proteção, e onde tem porta de entrada, que as mulheres vêm para contar suas histórias, e muitas vezes contar que são muitas vezes violentadas ou sofreram violência, nós podemos direcionar essas mulheres para uma rede de proteção. E o município de Guarapuava hoje tem uma
ótima rede de proteção. Patrulha Maria da Penha, nós temos o UNUMAP, que é um órgão dentro de uma universidade lá do estado, lá do Guarapuava, que também trabalha. Nós temos a Defensoria Pública, então nós temos muitos lugares que nós podemos direcionar essas mulheres para que elas saiam desse ciclo de violência, e muito importante a gente evitar o feminicídio, né? Então a nossa função hoje é diminuir o número de feminicídios. E eu vi aqui que você falou no começo, que só até na nossa conversa ali, que está aumentando muito os casos. Não é que ele está aumentando, ele sempre existiu. Hoje as mulheres estão empoderadas e encorajadas a denunciar. Então, por isso que está aumentando, porque as mulheres estão fazendo as denúncias. Antes elas não faziam. Então, por isso que os números estão aparecendo agora. Perfeito. Se tem um ponto em que a política precisa olhar com mais seriedade, é a saúde da mulher. Né? Quando falamos disso, não estamos tratando apenas de campanhas pontuais, ou como Outubro Rosa, mas uma agenda permanente, desde o acesso ao pré-natal, menopausa, passando pelo direito à prevenção, diagnóstico e tratamento com dignidade. Saúde da mulher é saúde pública. E quero ouvir de vocês como essa pauta tem aparecido no trabalho de cada uma, né? E pensando na saúde da mulher como prioridade, o que ainda falta para que os municípios tratem essa pauta com mais estrutura, não apenas como campanhas pontuais, Flávia? Shirley, eu diria que eu milito para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, hoje, uma das minhas grandes lutas é que haja uma redução da idade do início da realização da mamografia. Hoje, uma mulher no SUS, ela só consegue começar a realizar a mamografia a partir dos 50 anos. Nossa. Mas os estudos já mostram que a partir dos 40, esse risco aumenta muito. Sim. Então, a gente precisa baixar esse ponto de corte, porque nós temos uma parcela da população que está sem cobertura durante 10 anos. Então, a gente não pode deixar isso passar batido. É uma pauta que a gente não vai conseguir exclusivamente nas câmaras de vereadores, mas é na Câmara que a gente começa a reverberação, até que essa pauta chegue no Senado, no Congresso. Mas hoje, especificamente do Outubro Rosa, é fazer com que a mulher inicie o exame de mamografia aos 40 anos. Perfeito. Bia, a gente acompanha seu trabalho e com isso vemos que você tem apontado problemas sérios no funcionamento das unidades básicas de saúde em seu município, desde filas na madrugada até a falta de estrutura física. Como essas falhas impactam de forma ainda mais dura na vida das mulheres, que muitas vezes acumulam dupla jornada e precisam de serviços de saúde acessíveis e acolhedoras? Então, a gente chegou a esse problema porque logo no primeiro mandato nós fizemos visitas, nós temos hoje em Guarapuava 33 unidades básicas de saúde e 3 unidades de pronto atendimento. Você sabe a população de Guarapuava? A população hoje é aproximadamente 200 mil habitantes. Não. E assim, muitas reclamações chegando pela questão das filas da madrugada. E nós começamos a fazer visitas nessas unidades básicas e também nas unidades de urgência e emergência. Nós fizemos visitas e produzimos relatórios, ouvindo a população, ouvindo os servidores e também os médicos dessas unidades. E tudo que eles nos passaram, a gente fez um relatório. Esse relatório, nós levamos apontamentos. O que estava dificultando, porque se era falta de médico, se era falta de medicamento ou de servidor, por que estava causando essas filas da madrugada, que é uma coisa que nós estamos hoje com a nova gestão, porque nós estamos hoje com um novo gestor, um novo administrador no município, um novo prefeito foi eleito. E assim, a ideia que a gente vê dentro da Secretaria de Saúde é para acabar com essas filas. Então, os agendamentos, a gente propôs vários, ouvindo a população mesmo, nós fizemos esse relatório e levamos até a Secretaria de Saúde, até o prefeito, com os apontamentos. Então, tudo ali estava, né? O que está causando, por quê, como que tem que fazer. Então, nós levamos esse relatório pronto, é só agora executar, que é a função do Poder Executivo. Então, nós fizemos, estamos produzindo novamente, porque de um mandato para o outro,
algumas coisas mudam, né? Hoje o município está recebendo médicos do programa Mais Médicos, voltou a receber, isso é muito importante para a população, porque o problema maior da falta de atendimento e as pessoas esperarem tanto em filas é a falta dos médicos. Então isso está sendo aos poucos resolvido. Então nós precisamos de mais programas como esse do Mais Médicos nos municípios, para que todo, né? Retomaram, né? É muito importante hoje, nós temos o retorno desse programa dos Mais Médicos, porque como que você vai atender a população, um lugar que atende hoje, nós temos 2 unidades básicas em Guarapuava que atendem aproximadamente 25 mil pessoas por mês. Então nós precisamos ter aí, no mínimo, né, aí uns 4, 5 médicos para atender essa população. Então, para não sobrecarregar, a questão da demora dos exames também. Mas assim, eu vejo que hoje o SUS é muito bom no nosso país. Tem feito exames que não eram feitos até algum tempo, hoje já são feitos através do SUS. Então nós temos que cobrar de quem está no executivo, nós, no legislativo, cobrar o executivo para que execute, que traga, que faça. Porque a nossa função é levar que a população, as dificuldades da população até o Poder Executivo. E isso, com essas visitas que nós fizemos, houve uma melhoria. E assim, só o fato do vereador, da vereadora estar dentro dessas unidades, já parece assim que as coisas melhoram. Só o fato também, como eu digo, às vezes a gente não vai resolver o problema, mas o fato de ouvir e de levar essas reclamações, ou até talvez a gente recebe até elogios, nós levamos também para o Poder Executivo. Isso é importante também. Vamos entrar num tema assim bem que a gente fala da saúde, a gente quando fala mulher, a gente né, a gente imagina todas, mas infelizmente as mulheres negras e periféricas elas terminam enfrentando mais dificuldades de acesso. Na visão de vocês, o que a política local pode fazer para garantir que nenhuma das mulheres fique para trás, que sejam diagnosticados o tratamento e a prevenção de todas? Mas a gente sente, existe no município de vocês, Recife é uma grande capital, sim, mas as mulheres negras, como não sei no caso lá do Paraná, mas a gente vai ouvir, quero ouvir vocês. A gente acaba vendo, Shirley e Bia, que Recife é um município de quase 1,5 milhão de habitantes. Mas quando a gente vai para um município de 200 mil habitantes, parece que os problemas não são tão diferentes, né? Um SUS que não consegue dar conta, apesar de ser um dos programas mais completos do mundo. E na exclusão, a mulher negra, sendo mais objetiva, ela é sempre mais marginalizada, né? É uma mulher que não tem muita oportunidade ao mercado de trabalho, uma mulher periférica, muitas vezes mãe solo. Então eu acho que é uma obrigação do Poder Legislativo de enxergar a população como todo, mas enxergar principalmente quem é mais vulnerável. E a mulher negra, sem dúvida, ela é negra, índia, quilombola, todas as mulheres estão englobadas nesse um corte da população que está completamente esquecido, marginalizado, e que a gente precisa ter sensibilidade para poder olhar com mais cuidado e fazer com que as políticas públicas cheguem também nessas mulheres. Mesmo sendo um estado, né, com uma população diferenciada, tem essas dificuldades, Bia? Tem, sempre tem. Eu comecei a fazer visitas nos distritos, que são lugares que fazem parte do município, mas são interior ali, em volta. E o que a gente encontrou, depois, né, que eu assumi a procuradoria, nós fizemos algumas visitas nesses distritos e muitas dessas mulheres nunca fizeram um exame preventivo, nunca. Nem a mamografia e nem o exame preventivo. Então, assim, por que elas não fizeram? Né? A mulher também tem, a mulher negra, a mulher indígena, nós temos muitos, né, casos, e elas não procuram porque nem conheciam. Falta de informação. Falta informação. Então a importância muitas vezes não é o fato talvez ela ser, né, uma mulher negra, indígena, mas é que ela não recebeu nenhuma informação da importância de fazer esses exames preventivos. Então quando você chega e fala
como é importante, né? Nesses distritos nós encontramos uma mãe e uma filha que estavam fazendo tratamento de câncer. Como a dificuldade de transporte para levar essas mulheres até uma clínica na cidade de Guarapuava, elas não estavam desistindo do tratamento, não estavam indo. Então, nesse momento, a gente já fez, né, um pedido na Secretaria de Saúde do município, e essas mulheres hoje estão sendo atendidas. Então, nós fomos lá naquele lugar, descobrimos e já levamos, e elas estão hoje conseguindo fazer o seu tratamento com o auxílio transporte. Então, nós precisamos também, né, como eu digo, eu não gosto de ficar em gabinete, eu saio. Então, muitas vezes nessas saídas, a gente consegue abordar situações e talvez a gente não resolva todas elas, mas em alguns casos a gente consegue fazer o direcionamento correto e essas mulheres são atendidas. Então isso é gratificante para nós poder resolver esses pequenos problemas, que são muitas mulheres que passam por isso, mas aquela mulher que eu encontrei pelo caminho e que eu consegui direcionar está sendo atendida. Então isso é muito importante para nós. E ali o que acontece? Uma vai contando para a outra. Ah, mas você sabia, a vereadora veio aqui e falou isso. Então a gente vai até a unidade também de saúde desses distritos e fala dessas situações que a gente encontrou, e nós temos também pessoas que vão até essas casas, que são os agentes comunitários de saúde, e levam as informações também. Então, depois dessa descoberta nossa nesse distrito, até o trabalho do pessoal das comunidades ali está chegando nessas mulheres, né? Que os agentes comunitários de saúde estão indo levar as informações, buscar informar o dia do exame dessas mulheres, e elas estão fazendo. Então, assim, é muito importante busca ativa, que a gente faça essa busca ativa, que a gente corra atrás, que a gente vá aonde elas estão, porque muitas vezes elas não vêm até onde nós estamos. E os dados por si só, eles falam, né, que essas mulheres, se você botar isso em dados, são essas mulheres. A mulher negra, ela morre mais de câncer do que a mulher branca. A população negra, a mulher negra, ela é mais violentada do que a mulher branca. Então, não é uma mera conjectura, são dados, né? São vidas que estão sendo transformadas em dados. E a gente tem um projeto muito bacana que incentiva as empresas a contratarem a mãe solo. E quando a gente pega a mãe solo, a maioria, mais de 70% das mães solo recifenses são mãe solo negra. Então, os dados mostram que é uma mulher muito mais vulnerável e que a gente precisa, de fato, ter um olhar especial e um cuidado diferenciado, né, Bia? Importante, agora quando você falou, né, desse projeto que vocês têm de incentivo as empresas a contratarem mães solos, né? Então é importante isso aí, essa conversa nossa, porque a gente também leva essas ideias que vocês propuseram, que deu certo, nós também. Isso é importante nesse diálogo. A gente vai trocando informações, trocas de ideias que vocês colocaram, porque, na verdade, gente, totalmente outras realidades. Recife, Paraná, mas a gente tem os mesmos problemas, as mesmas situações acontecem. Quem sabe também não leva frente parlamentar em defesa da primeira infância e da infância, né? Exatamente. Já que a internet está em todo canto. Nós estávamos falando também da mulher quando ela começa a pré-menopausa. Né, que nós não temos muitos programas, muitos projetos para essas mulheres. A pré, a menopausa e o pós. Então, fazer esse trabalho também com essas mulheres. Então, hoje desse diálogo, dessa conversa nossa, eu já estou com várias anotações. Ai, que coisa boa. E no bastidor a gente ainda vai trocar muita figurinha. Para o meu estado, e claro, a gente vai trocar muitas ideias aí, para nós propormos essas ideias que vocês desenvolvem, que acontecem em outros estados, outros municípios, para nós levar para o nosso. Porque eu acho que tudo que dá certo, nós temos que colocar também nos nossos municípios e estados, que dê certo também, né? Nós temos agora também com a Procuradoria da Mulher, um incentivo também as empresas contratarem mulheres que passaram por ciclos de violência, né, e tiveram que sair daquele ciclo, e muitas vezes elas não têm um trabalho para manter a família, elas não saem do ciclo da violência pelo fato de não terem condições financeiras para sair desse ciclo. Então muitas vezes elas permanecem e acabam sendo assassinadas por isso.
porque elas não conseguem sair daquele meio violento, porque não tem como manter a família, a casa, pagar um aluguel. Sempre isso. Então, o que acontece? Hoje nós temos na nossa Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres um recurso para dar esse incentivo de 6 meses para essas mulheres, até ela encontrar um trabalho para conseguir se manter sozinha, daí atender os filhos, ela poder ficar longe daquele ciclo. Então, são programas, são projetos que nós estamos trabalhando muito em cima disso, para, de verdade, tirar essas mulheres. E aumentar a rede de apoio, né? A rede de apoio é muito importante. Algo muito interessante, Shirley, até perdão, mas para não perder o fio da meada, é que foi sancionado agora pelo prefeito uma lei onde os agressores de mulheres não podem ser contratados nem pela prefeitura da cidade do Recife e nem pelas empresas terceirizadas. Então, se houver qualquer queixa de agressão de mulher, aquela pessoa já fica descartada de fazer parte do quadro público da prefeitura. Isso. No Acre nós também temos. Olha só, a importância do podcast, né? Além de vocês trocarem figurinha nos bastidores, aqui ao vivo com as pessoas, levando também essa proposta para as outras vereadoras. Nós vamos fazer o podcast com as 93 vereadoras, se Deus quiser. Mas já estamos aí no segundo ano, né, do mandato de vereadoras. Então, que quem nos assiste já aproveite, pega essas experiências e se quiser fazer contato, faz contato com o PV Mulher, com o site do PV Mulher, e a gente passa também os contatos de vocês com toda certeza. Bom, estamos quase chegando ao fim da nossa conversa e, como sempre, esse é o momento em que gostamos de trazer uma troca mais leve, mais cheia de significado, porque além dos desafios do dia a dia, também nos movem as pessoas que nos inspiram, os sonhos que querem realizar e os conselhos que podem abrir caminho para outras mulheres, né? Então, o conselho que vocês querem deixar para quem está na luta em colocar a saúde da mulher como pauta prioritária? Flávia. Eu acho que é entender a mulher como centro cuidador do mundo. Que exagero? Não é exagero. Nós mulheres acabamos cuidando de todos que estão ao nosso redor, né? Então a gente cuida de marido, a gente cuida de filho, a gente cuida do amigo. Muitas vezes o que a gente se depara nos hospitais, por exemplo, é a mulher que vai parir, quem é que está acompanhando aquela mulher? É uma amiga? A mãe? É a mãe? É a irmã? Então, se a gente enxerga a mulher nessa posição de cuidadora, a gente entende que quem cuida também precisa de cuidado. Senão, a gente adoece uma sociedade inteira. Então, é enxergar a mulher com a fortaleza que ela tem, mas a mulher é tão forte que ela não se enxerga para poder enxergar os demais. E a gente está aqui... Às vezes até nem se cuidando tanto do outro, né? Então, a gente está aqui esse, né? para lançar esse desafio. Se eu pudesse hoje deixar para as gerações que me acompanham, as que vão me suceder, as que me precederam, estenda a mão para outra mulher. Ela sempre está carregando uma carga invisível nas costas dela, mas basta uma mão estendida para aquela carga invisível poder ser compartilhada e, de repente, ser até uma carga que a gente possa, com conversa, com diálogo, com o ombro amigo e com a mão estendida, até extinguir essa carga. Então, eu acho que é isso. E o conselho da professora? Nós ouvimos o conselho da médica, agora da professora. Professora, que nós, mulheres, nós precisamos incentivar outras mulheres, nós precisamos dar força para outras mulheres e dizer que é difícil para nós, mas é possível. Porque se não fosse possível, nós não estaríamos onde nós estamos hoje.
Então, assim, incentivar, eu acho que a primeira coisa é sempre dar incentivo. Se você, eu digo sempre, eu gosto de garimpar a moçada, principalmente as meninas, assim, quando eu vejo que ela tem um perfil para ir para uma vida pública, política, ela tem esse perfil, eu sempre trago, e tanto é que a gente tem um programa dentro, né, um projeto que eu apresentei, um dos primeiros projetos, que é a Câmara Jovem. A Câmara Jovem é fazer com que esses jovens acompanhem o trabalho que nós desenvolvemos dentro do Poder Legislativo, acompanhem o trabalho do vereador, não só pelas redes sociais, mas quando ela tiver uma oportunidade, estar presente. E nós temos levado muitas meninas, inclusive que fazem curso de magistério, nós estamos levando na Câmara, nós estamos professores que eu conheço, a gente sempre pede para fazerem essa visita, porque lá nós vamos mostrar para eles o que nós podemos fazer para melhorar a sociedade. E nós, mulheres, com todo esse cuidado que nós temos muito mais condições de melhorar a sociedade se nós estivermos na política. E quando a gente, o que eu sempre digo, a gente não quer ninguém arengando com os homens, não. Sabe qual é o termo arengar, Pia? Sabe que é arenga, não? Não conheço. Alguém não. por aqui conhece o termo arenga, não? Sim, norte e nordeste. Né? É coisa da gente. Encrencar, sabe o que é encrencar? Arenga eu conheço. Pronto, é uma arenga. Aí nos meus discursos, quando eu chamo as mulheres, as adolescentes, eu digo, minha gente, eu não quero ninguém aqui arengando com o namorado, não, né? Arengando com o marido, não. Então, a gente não quer brigar com os homens. A gente não quer gerar uma guerra mundial de guerra de gênero. A gente não quer ocupar o lugar dos homens. Se der, a gente quer também, né? Se der, a gente ocupa. E temos competência. A gente quer andar lado a lado. A gente quer andar lado a lado, a gente não quer andar lá atrás. Não. Então, eu acho que a ideia é também sensibilizar os homens, que são a maioria nos espaços públicos de poder e decisão, de que nós, mulheres, precisamos ter o nosso espaço. Isso. Né? Então, graças a Deus, eu tive sorte de lidar com homens incentivadores de candidaturas femininas. Então, eu deixo aqui registrado meu agradecimento ao deputado federal e presidente estadual do PV Pernambuco, Clodoaldo Magalhães, que foi um grande incentivador da minha candidatura, ao deputado estadual João de Nadege, também do PV. Então, a gente tem alguns parceiros e a gente tenta sensibilizar os homens, feminilizar um pouco. Esse é o nosso sonho, né? Nós temos 2 projetos, a gente estava conversando, né? E a gente vai fazer mais podcast com relação ao homem suficiente. Nós temos o grande sonho. Que conversa potente e necessária. Hoje a gente mostrou que falar sobre saúde da mulher é sim falar de política, porque quando a política cuida, previne e acolhe, ela salva vidas, né? E eu ouvi a trajetória e as reflexões de vocês duas, Flávia e Bia, é a prova de que cada mandato pode transformar cuidado em prioridade, né? Então, antes de terminar, quero abrir um espaço para que cada um, você já começou até fazendo seus agradecimentos, né, Flávia? Que cada uma deixe sua mensagem, os agradecimentos, o recado, uma inspiração ou até mesmo um convite para quem nos acompanha a continuar nessa luta por direito da saúde das mulheres. Então, eu vou abrir o espaço para a gente encerrar e ouvindo vocês, os conselhos, o que vocês deixariam aí para as nossas mulheres mulherando. Primeiro, agradecer a você, né, por esse espaço. Bia, agradecer a você por essa parceria. A gente está aqui, eu aprendi muito escutando você. Então, é dizer que a gente não disputa espaços. A gente se soma nos espaços. Agradecer ao Partido Verde, dizer que eu, enquanto parlamentar da capital pernambucana, vou seguir forte, firme no compromisso de fazer com que o Partido Verde Pernambuco, sobretudo o Partido Verde Mulher, continue sendo o partido que mais cresce em Pernambuco. Muito bom, professora. Eu quero também agradecer, Shirley, pelo convite, agradecer a Aline pela insistência, que a Aline foi muito insistente para a gente estar aqui hoje. Agradecer ao deputado federal Leal Machado e também ao seu assessor Lisandro Vieira, que também, né, nos acolheram aqui, né, em Brasília. A primeira vez que eu estou vindo a Brasília, segundo mandato, primeira vez, e assim, pessoas que incentivam a gente estar
e permanecer na política para fazer melhor para as mulheres, porque esse é o nosso foco, né? Nós não queremos ser melhor que os homens, mas nós estamos na política para fazer melhor para as mulheres. Então, assim, fazer projetos, fazer propostas e que aconteçam, ações. Eu acho assim que nós temos que falar e escrever bastante, mas nós temos que agir muito mais. Então, assim, foi muito gratificante e muito importante para mim estar hoje aqui trocando, né, informações, aprendendo também. Você, apesar de ser jovem, tem muito conhecimento. Isso para a gente é muito bom, estar conversando com jovens que estão na política. Nós já somos, né, já estamos há mais tempo e também já tivemos uma vida mais longa aí para trás, mas é muito bom aprender com jovens, é gratificante. Fico bem feliz e estou à disposição, dizer que, né, vou fazer o máximo que eu puder lá dentro do meu estado, do meu município, para sempre dar orgulho ao Partido Verde, que é um partido que faz a diferença e necessário. Olha só, que coisa boa. Flávia, Bia, muito obrigada por estarem aqui. Foi uma honra dividir esse episódio com duas mulheres que representam não só a força da política local, mas também o compromisso com a vida e a dignidade das mulheres brasileiras. Bom, e claro, eu não poderia deixar de entregar aqui uma lembrança, né, para vocês voltarem para os seus municípios fazendo inveja, uma inveja santa que a gente chama. É o nosso brinde, a nossa lembrança. Aqui a bolsa do PVNet. Aqui tem a caderneta que vocês já receberam. Vamos. Uma caneca que vocês participaram aqui. E espero que o Bottom, porque eu nunca me acho um Bottom. Sabia que ele não estava aqui. Mas tem um Bottom do PVNet. Olha, esse tem. Eu premiada. A minha não tem. Eu vou cobrar depois, viu? Mas vai ser entregue hoje ainda, não se preocupe. Então, Muito obrigada. com muito carinho. Esse Bottom é maravilhoso. E você que está ouvindo e nos assistindo aqui, não esquece de seguir o PV Mulher no Instagram, compartilhar esse episódio com as amigas, os colegas da luta, né? De todo mundo que acredita numa sociedade mais justa, mais saudável, mulheres mais saudáveis. Quanto mais essa mensagem chegar a mais mulheres, outras mulheres terão coragem de ocupar os espaços. Hoje aqui nós tivemos aqui uma idade 35, um que já 59. Com carinha melhor do que 35, viu? Aí tem a crossfiteira aqui de mais de 60. Então foi um papo assim de saúde da mulher, né? Mas você que está aí, entre nessa luta, vem com a gente, né? E eu já quero deixar o convite para os próximos episódios. Segue aí as redes com mais histórias, com muito mais estratégias para as mulheres participarem mais na política. Um grande beijo e vamos mulherar? Vamos mulherar? Show! Muito obrigada. Tem mais aí pela frente.